Olá pessoal, bom dia, muito bom dia. Olá amigo cajucultor, amiga cajucultora, um bom dia todo especial. Bom dia ao meu amigo Arnaldo Brandão, de São Paulo, a Luzia Maria, ao Duza, ao Targino, que nesse momento estão ingressando aqui em mais um bate-papo para tratar de um tema de interesse da nossa cajucultura, né? Numa parceria do blog da cajucultura com o Instituto Caju Brasil e o canal da cajucultura no YouTube, né? Nossos agradecimentos pela participação. Um bom dia aqui ao Irlan Gugel, que nesse momento está nos assistindo, ao Tabernáculo de Davi, que sempre também está conosco aqui, todos os sábados, né? Quero aproveitar aqui para agradecer ao pessoal da Tijuca Alimentos pelo presente aqui desse maravilhoso livro, Manejo Ecológico do Solo, da Ana Maria Primavera. Comecei a ler, muito bom, recomendo, né? Ao Lázaro Casimiro, ao Holanda, a nossa convidada que já está também aqui conosco, né? Então, um bom dia todo especial. Meu nome é Vitor Oliveira, sou engenheiro agrônomo, responsável pelo blog da Cajucultura e pelo canal da Cajucultura no YouTube, né? E para quem não conhece o canal da Cajucultura, vale a pena inscrever-se, conhecer os vídeos. São mais de 60 vídeos contendo diferentes temas relacionados à cajucultura, né? E a edição de hoje é a 35ª edição do blog da Cajucultura, né? Esse bate-papo com a presença da nossa convidada de hoje é a 35ª edição. Um bom dia ao Lindenberg Mesquita, ao José Carlos Corrêa Lima, ao pessoal do Caju da Montanha. Um abraço, amiga Vânia, ao Felipe Reis, que esteve conosco ontem na nossa live sobre adubação e nutrição mineral do cajueiro, né? Então, o tema de hoje, como já falei, é mais alta importância, né? E nessa 35ª edição, nós vamos falar de um assunto que é sempre motivo de preocupação por parte de quem trabalha na área agrícola e geralmente é um assunto muito usado pelos agricultores para puxar uma conversa, né? Do tipo assim, e aí, compadre, como é que vai ser a safra de caju esse ano, né? Então é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no blog da Cajucultura e para isso nós já estamos com a nossa convidada aqui dividindo a telinha conosco, né? Que é a nossa amiga Regina Dias, né? Ela que é supervisora estadual de pesquisa agropecuária do estado do Ceará. Bom dia, Regina. Bom dia, muito obrigada pela participação no blog da Cajucultura, que muito tem contribuído para a melhoria das estatísticas agropecuárias. Muito bem, Regina. Regina, antes de tudo, eu quero dizer que eu sou um admirador do seu trabalho, da sua competência. Ontem eu mediei uma live sobre adubação e nutrição do cajueiro e, inclusive, fiz referência ao seu nome, falando o seguinte: eu dizia, olha, eu desconheço alguém que assim tem uma visão tão abrangente do que é produzido no estado do Ceará, né? É, de termos de produção, de produtividade, do acompanhamento da safra, como a Regina. Porque assim, a visão que ela tem, e hoje, se bem que o foco hoje aqui é só caju, né? Certo. Mas, então, Regina, assim, todos nós sabemos, né, assim, que o setor agrícola ele é um dos importantes pilares da economia brasileira, né? E nos últimos anos ele tem sido o grande responsável por dar assim, o dinamismo econômico ao país, garantir a segurança alimentar, auxiliar no controle da inflação, principalmente na formação de reservas monetárias, né, também. E nesse contexto, as safras agrícolas elas exercem uma grande influência, vamos dizer assim, no comportamento do setor
e o equilíbrio do mercado agrícola, né? E, assim, mais do que nunca, pelo menos eu penso assim, é importante, né, a existência de uma rede organizada de coleta, fornecendo em tempo hábil, né, a estimativa da produção anual das culturas, né? E assim, eu tenho o privilégio de participar desse grupo Reagro aqui no Ceará, que você comanda assim, brilhantemente, né? De forma muito competente. Né? E o nosso bate-papo de hoje vai ser, claro, com relação à questão da safra de caju, mas também sobre os bastidores, né? Os bastidores dessa coleta, né? Dessa rede que existe para coletar essas informações e chegar no final, né? Que são os números de estimativa de safra, né? Claro que a questão da resposta em relação à safra desse ano você vai deixar para o final, né? Vai ser a cereja do bolo do nosso bate-papo. Certo. Né? Mas, então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade em estar conosco, né? Dividindo conhecimento sobre um tema da mais alta importância. Eu vou começar, Regina. Assim, o que você acha mais difícil? É fazer o acompanhamento de safra de culturas anuais, tipo feijão, ou até mesmo hortaliças, né? Ou de culturas perenes, como é o caso do nosso amado caju. Cada produto tem a sua especificidade, mas, sem dúvida, o levantamento, tanto da castanha como do caju mesa, que são os produtos que nós levantamos, é mais fácil. Mais fácil por quê? Porque é o setor muito organizado. Os produtores, os estabelecimentos de cajucultura, eles têm controle, eles fazem anotação. A gente também tem uma rede aí muito competente, né, da Ematerce, da Secretaria de Agricultura, existe a Câmara Setorial da Cajucultura, o Instituto Caju Brasil, que está sendo super importante para a melhoria das estatísticas agropecuárias. Então, é um setor muito organizado. Existe a ADESE, que faz a divulgação do valor bruto da produção, que faz esse acompanhamento. Então, é um setor muito organizado. A questão das culturas temporárias, a gente tem um grande relatório, que é o da Ematerce. Né? Sem a Ematerce, ninguém faz acompanhamento de safra. No entanto, existem muitos estabelecimentos de milho, de feijão, a horticultura, e são diversos arranjos produtivos, eles plantam de modo consorciado. Não é tão organizado, o setor não é tão organizado como a cajucultura. Uhum. Muito bem. Agora, eu sei que para fazer o acompanhamento da safra de caju no Ceará, o IBGE, né, ele conta com equipe. Essa equipe, assim, como é que é a estrutura dela em termos numéricos, em termos de capilaridade nos municípios do estado do Ceará? Nós temos no IBGE 19 agências, sendo que a agência Tauá e a agência Maranguape vão funcionar só no ano que vem, então nós estamos com 16 agências. São 31 técnicos, né, para todo o Ceará. Cada agência tem de 1 a 5 técnicos. Aquelas agências que têm um técnico são os técnicos, vamos dizer assim, já mais experimentados, que conhecem a realidade, então ele sozinho ele dá conta de fazer essa articulação. E a agência que tem 5 técnicos, geralmente é aquela que tem mais municípios, mas em média são 2 técnicos por agência. Quer dizer, isso... Essa é a estrutura pequena, né? Realmente, se considerarmos assim, o número de municípios, né, do estado do Ceará, que são 184 aliás, do Ceará, 180, né? Desculpa, 184. Quer dizer, então, estou vendo aqui um comentário da Francisca Mesquita. Eu amo caju, eita, na minha terra natal. Todos nós amamos. Agora, uma pergunta que... como é que vocês têm conseguido fazer esses levantamentos nesses tempos de coronavírus, nesses tempos de pandemia? Como é que o IBGE está se virando para chegar
nos municípios para levantar essas informações, depois consolidar e divulgar todos os meses? Está sendo difícil, mas nós temos duas coisas a nosso favor. Uma é a tecnologia, né? Então a gente tem hoje telefone, WhatsApp, e-mail e algumas agências estão realizando reagros municipais por videoconferência. E a outra é o que a gente chama de mística ibegiana, que é muito comentada. Os funcionários, servidores do IBGE, eles são muito empenhados. Nossa, a gente está na pandemia, todo mundo trabalhando em casa, mas sempre está havendo reunião por videoconferência. Então, eu acredito que seja mais a determinação de cada servidor, da consciência que ele tem, da importância desses dados para a sociedade. Então, são esses dois fatores que estão fazendo. Não está sendo fácil, mas com esses dois fatores a gente está conseguindo. Ok. Regina, eu acompanho há muito tempo, né? Eu sou uma pessoa assim, fascinada por números, né? Talvez até pela minha formação, pela educação que tive, e eu acho que, inclusive, aquilo que você não mede, você não consegue avaliar bem. Então, eu tenho isso muito claro. Então, eu sou uma pessoa muito apegada à questão dos números, das estatísticas e tal, até para direcionar, principalmente quem é formulador de política pública, né? E aqui e acolá a gente vê algumas críticas, mas esse número é assim, é assado. Eu queria que você falasse sobre a metodologia usada pelo IBGE para o levantamento especificamente da safra de caju. Certo. Para dar conta das estatísticas agropecuárias, o IBGE tem 3 pesquisas. Um é o censo agropecuário, que é feito de 11 em 11 anos, né? Era para ser de 5 em 5 anos, mas esses últimos estão sendo de 11 em 11 anos. Outra pesquisa é a pesquisa mensal, que é o levantamento sistemático da produção agrícola. Justamente isso que o senhor falou, para a gente ter estatísticas mais atualizadas, né, e de forma mais rápida. E a outra pesquisa é a produção agrícola municipal, que é uma pesquisa anual, que recebe os dados do levantamento sistemático da produção agrícola. Então, o grande desafio é o LSPA, né, que é o levantamento sistemático da produção agrícola, que é uma pesquisa mensal, no ano civil de janeiro a dezembro. É subjetiva, porque você não tem condições de fazer um censo todo mês, né? Nem todo ano, quanto mais todo mês. E ela é conjuntural. Então, como é que funciona? Como é que é a operacionalização? Em dezembro, a gente faz o prognóstico. Nós levantamos aqui o caju mesa, o caju anão e o caju comum. Então, a gente vai ver qual é a área, vamos dizer, para 2021, qual é a área do cajueiro anão que vai produzir em 2021. É aquela área que foi plantada em 2019. Então, você já tem a área para o ano que vem, né? É bem fácil também por isso. Depois você faz uma média dos últimos 11 anos dos rendimentos obtidos. Aí você calcula a produção. Pega o rendimento, divide por 1.000 e multiplica pela área a ser colhida. Então, você faz, isso aqui é o prognóstico, e todo mês você vai acompanhando, a pesquisa é conjuntural, porque quando chega em fevereiro, você vai avaliar se aquele dado, ele está procedendo. Normalmente, os dados da castanha começam a aparecer mais assim, vamos dizer, mais atualização, lá para junho, julho, quando as pessoas já têm uma noção se choveu, se não choveu, tá entendendo? Então, todo mês a gente vai acompanhando, e termina em dezembro. Alguém vai perguntar, mas a safra, ela continua até o ano seguinte, a safra 2020 vai prosseguir até janeiro, fevereiro, até chover, né, em 2021. Como é que a gente faz? Para isso, nós temos a PAN. Esses dados são... PAN é Produção Agrícola Municipal. Produção Agrícola Municipal, que é uma pesquisa anual, né, que a gente faz esse acompanhamento nos 12 meses. Então, quando chega na noite de 31 de dezembro, o sistema migra os dados para a PAN. Então, você tem janeiro, fevereiro e março para fazer uma nova verificação dos dados da cajucultura, porque será que aquela safra que preliminarmente nós fechamos em dezembro, porque trouxemos a produção de 2021 para 2020, será que ela se confirma? Será que ela foi mais? Será que ela foi menos? Isso em cada município. Então, aconteceu já da gente fechar o dado em dezembro e
quando chegou em janeiro, fevereiro, houve uma atualização. Olha, lá em Beberibe a safra não foi essa, Jaguaruana, isso aqui informou um novo rendimento, então a gente corrige. E a PAN a gente vai trabalhando até mais ou menos abril, maio, quando a gente vai fazendo pode fazer novas alterações, né? E é publicada em outubro. Então é desse modo. E isso que a Regina está falando, eu sou bem testemunho, né? Que todo mês o Reagro, né? Depois você pode falar o que é o Reagro, mas um colegiado formado por várias instituições, inclusive o Instituto Caju Brasil tem assento nesse colegiado, além de outras instituições importantes, mas ele todo mês ele se reúne e são discutidas várias culturas produzidas no estado do Ceará. Agora, Regina, depois você pode falar mais um pouquinho sobre o Reagro, que eu acho um colegiado da mais alta importância, mas você falou uma coisa aí, e que há tempo o IBGE já vem fazendo aqui no estado do Ceará, que é fazer, e você falou ainda há pouco, a coleta de informações do cajueiro anão precoce, do cajueiro comum e do caju de mesa, né? Eu queria que você falasse sobre isso, até porque parece-me que o estado do Ceará é o único estado, dentre os produtores, os principais produtores de caju do Brasil, que faz essa distinção. É verdade. Isso aí, doutor Vitor, é fruto justamente dessa boa articulação com as instituições. Essa cobrança vem sempre da ADESE, da Câmara Setorial, e dizer para vocês que se não tivesse havido a pandemia, a gente estaria levantando o pedúnculo, que também tem uma produção muito grande, muito mais do que o caju de mesa. Já está agendado para a gente fazer esse levantamento. Então, a gente realmente já faz muitos anos que a gente já faz essa separação, ainda foi na época do doutor Otávio, nosso chefe, né? Nosso saudoso chefe, que houve a distinção, né, do caju anão, do caju e do caju de mesa. E agora eu queria só complementar também sobre o levantamento, é o seguinte, todo município tem sua Reagro municipal, que é um colegiado que se reúne, e nós temos uma reunião mensal aqui. As agências, elas fazem em média de 5 reuniões por ano. Mas nós temos também visita aos produtores e consulta a registros administrativos. Então, essa trilogia, visita a produtores, compradores, visita as fontes de informação, as reuniões nos municípios e estadual e registros administrativos são muito importantes, vamos dizer, como a gente se baseia para estimar os dados da cajicultura. Agora, essa questão assim, como observador também há bastante tempo, eu acho que esse trabalho que o IBGE faz ao separar o anão do comum, ele tem sido super importante até para mostrar para a sociedade, né, para os formuladores de políticas públicas, que infelizmente ainda não abriram os olhos para esses números, da importância que é a expansão da área com o cajueiro anão precoce. Né? E eu vou só ilustrar isso aqui, né? Isso inclusive vai ser divulgado no anuário que o Instituto Caju Brasil vai lançar na próxima terça-feira. Nós íamos lançar hoje, mas resolvemos adiar para terça-feira, mostrando o diferencial a partir dos dados do IBGE. Sem o IBGE nós não conseguiríamos fazer isso, mas mostrando que o cajueiro anão, né, apesar de ocupar apenas 34% da área cultivada com caju no estado do Ceará, responde por cerca de 57% da produção. Não é, Regina? Então, graças ao IBGE, é que hoje nós podemos provar por A mais B que o cajueiro anão precoce é a variedade que tem que ser cultivada no estado do Ceará. Realmente é muito importante isso. Agora, veja bem, eu sempre coloco para o setor da cajicultura, vocês podem enviar um e-mail para o Rio de Janeiro, que ele vai avaliar. Eu me lembro que durante muito tempo o café, ele foi informado só o café, né, que era o canéfora e o arábica. De um certo tempo eles separaram. Então, a melhoria dos dados também nos outros estados que levanta só a castanha de caju sem fazer essa separação,
ela pode acontecer, né? A sociedade pode demandar do IBGE que avalie que existe um encontro nacional para fazer essas mudanças. Então, eu acredito que isso é uma coisa que possa acontecer nos outros estados. Embora a gente tenha informação que nos outros estados o que predomina é o anão precoce, né? Eles sempre dizem que é mais o anão precoce que vem sendo disseminado. E que vai chegar um momento que a área do anão ela vai ser maior do que a do comum. Por quê? O senhor sabe perfeitamente que o cajueiro comum ele é muito antigo, da década ainda de 70, né? Uhum. Então, existem muitos cajueiros velhos que estão se transformando em lenha, né? E, ao mesmo tempo, nós temos o quê? O que é que está impulsionando aí o cajueiro não precoce? É uma política da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, de distribuição de muda e substituição de copo. Então, a gente Uhum. vê que a cada ano cresce a área do cajueiro anão precoce e vai diminuindo a do comum. Perfeito. Nesse particular, realmente, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário aqui no Ceará tem feito um trabalho assim, muito bom, né, nessa parte de distribuição de mudas, né? Precisamos intensificar mais, né? Mas esse trabalho ele tem a sua importância, né? Tem a sua relevância e realmente nos outros estados, né? Piauí, o Rio Grande do Norte, né? A gente sabe também que durante esse período de seca de 2011 até 2015, 2016, houve uma mortalidade muito grande das plantas de cajueiro comum, né? É, É, quem terminou escapando, assim, na maioria foram as variedades anãs, né, Regina? é verdade. Houve E outra coisa, pode. é só para ressaltar aqui sobre a qualidade do dado da cajucultura, que eu acho um dos melhores, é que essa política pública, né, que a SDA tem, de distribuição de mudas e das áreas de substituição, isso ajuda para que a gente vá fazendo um acompanhamento das áreas, né? Porque distribui-se as mudas, então, por município, a Emater informa ao IBGE quantas mudas foram distribuídas, dali você tira uma parte das mudas que não germinaram, né, que não se desenvolveram, você divide por 204 plantas, então você tem a área plantada naquele ano, e sabe que aquela área ali, ela deverá produzir daqui a 2 anos, no caso do cajueiro comum, né? Então, isso ajuda muito, esse controle que a Emater se tem, que a Secretaria de Agricultura tem, ajuda muito para a qualidade dos dados estatísticos. Pessoal, eu estou conversando aqui com quem entrou depois, eu estou conversando com Regina Dias. Ela é supervisora de estatísticas agropecuárias do IBGE e nós estamos falando sobre, quer dizer, vamos já começar a entrar particularmente nos números da safra de caju aqui no estado do Ceará, né? Então, falando sobre esse trabalho super importante que é feito pelo nosso IBGE aqui no estado do Ceará. Regina, a gente sabe que nos últimos anos tem havido assim, um esforço muito grande por parte do IBGE com relação a gerar números, né? E você ainda há pouco falou sobre isso, e gerar números mais exatos, né, para a safra de caju no Ceará. Minha pergunta é o seguinte, e você falou no número de agências que tem, que o IBGE tem no estado do Ceará, o número de técnicos, que a gente sabe que é um número reduzido se considerarmos, vamos dizer assim, o número de municípios que produzem caju no estado do Ceará. Minha pergunta é o seguinte, existe parceria do IBGE com outras instituições no sentido de produzir estatísticas que, vamos dizer assim, espelhem vamos dizer assim, com objetividade a realidade produtiva da cajucultura a cada safra? Existe, e é graças a essa parceria, né, com diversas instituições que a gente consegue oferecer um dado de boa qualidade. Então, nós temos, olha, o Instituto Caju Brasil, que é uma das parcerias importantíssimas, tem a Câmara Setorial, que ali congrega diversas instituições, como a Emates, SDA, o Banco do Nordeste, SEBRAE, diversas outras instituições, né? E isso aí, em cada município, essas reais, eles têm a Secretaria de Agricultura, os sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais, né? E a Emates. Então, cada
município tem a sua articulação, tem a sua parceria. E quando a gente tem a Embrapa também, que é super importante. Então, qualquer dado que a gente tem dúvida, telefona para o pessoal da Emates, para a Embrapa, né? Entre em contato com o senhor. Então, a gente tira essas dúvidas, né? E vai fazendo esse trabalho. E sem as parcerias a gente não consegue nada, porque o IBGE, ele não cria nada. A gente diz assim, os dados do IBGE, na verdade, são os dados da Reagro. A gente gosta de dizer assim, porque é um trabalho que o IBGE coordena, mas as informações, ela vem das instituições, vem das fontes, né, dos compradores de castanha, de caju de mesa, dos produtores. Né? Então, o dado é da Reagro, é do município, né? Perfeito. Você focou bem essa questão. Uma coisa que tem me chamado a atenção, né, é essa agora, quer dizer, nós, pelo menos aqui no Ceará, a gente já está começando a enxergar os números em relação a dois itens que até então nós não tínhamos, né, que é o caju de mesa, né, e você nos deu uma notícia boa que brevemente nós vamos ter o pedúnculo também, né? Que é muito maior do que o caju de mesa, né? Então, isso é fantástico para nós e, como eu falei, esses números são importantes para quem trabalha nessa área, até para direcionar políticas públicas, né? Direcionar prioridades, estabelecer prioridades, melhor dizendo, né? Agora, Regina, vamos agora dar um mergulho aqui agora nos municípios aqui. Né? Assim, pelos números do nosso IBGE, quem são os principais municípios cearenses campeões de produção e produtividade de castanha de caju no Ceará? Pronto, estou até com eles aqui na minha frente. Quando você junta a castanha não com a castanha comum, então, em primeiro lugar da produção está Bela Cruz, né? Depois vem Beberibe, Ocara, Cascavel e Aracati. Agora, quando você vai para o rendimento, para a produtividade, eu estou falando dos números 2019, que já são os números fechados, porque os números de 2020 ainda estão sendo trabalhados, então existem muitos municípios que ainda não fizeram sua atualização. Então, vamos falar Regina, então... O ranking a gente faz com os dados publicados. Claro. Regina... então, agora, do rendimento... Só repetindo aí, Ó, pessoal... Termo de produção, só repetindo o que você falou. Produção, então, no ranking aí... Bela Cruz. Depois... Beberibe. Ocara. Cascavel. Aí, quinto lugar, Aracati. Então, aí vem são produção. os top 5 aí. Né? Depois tem Cruz, Chorozinho, Icapuí, Fortinho. Né? O interessante nisso aí, Regina, é que o primeiro e o segundo, um está lá no litoral, no norte, no oeste, né? E o outro no litoral oeste. Né? São dois extremos. Isso aí é interessante, porque somando os dois, né? O anão e o precoce. Perfeito. Agora vamos falar só do comum. Aí Bela Cruz está em primeiro lugar, depois vem Ocara, Beberibe, Chorozinho e Cruz, na produção, né, do cajueiro comum. No comum. Aí quando vai para o anão precoce, é muito interessante essa questão dos rankings municipais, né? Do anão precoce, em primeiro lugar, Beberibe, depois, Bela Cruz, né, que era em primeiro lugar no comum, ele está em segundo lugar no precoce. Cascavel, Aracati e Fortim. Certo. Viu? Então, existe o ranking total, né, que são esses 5 municípios aqui que a gente colocou, que é Bela Cruz, Beberibe, Ocara, Cascavel e Aracati, mas ele acontece também de forma separada. Né? Que você vê que Bela Cruz está em primeiro lugar. Bela Cruz e Beberibe. Nós estamos falando de produção, por enquanto, né? Produção, exato. Só produção. Olha, pessoal, então, assim, isso é um dado importante. Né? Quer dizer, os dois campeões em termos de produção, um já está lá quase na divisa com o Piauí, né? E o outro aqui, oeste, né? mais indo aqui para o lado do litoral leste, né? Beberibe, indo até Aracati, que é o quinto, né? É o quinto.
né? É o quinto, exatamente, é o quinto no total, né? Bom, e em termos de, que é um dado importante agora também, né? Quer dizer, Uhum. produz mais, mas será que quem produz mais tem a maior produtividade? Né? Pois é, exatamente. O que a gente tem aqui no ranking da produtividade, justamente, a gente tem, em primeiro lugar, Miraíma, que é uma área muito pequena, né? Uhum. Depois vem Potengi, que é uma área pequena também de pomares. Aí, em terceiro lugar, Palhano, Cascavel e Bela Cruz. São os cinco, né? Então, você vê que Palhano, Cascavel e Bela Cruz, que eles estão entre os 40 principais municípios cearenses, eles figuram aqui nos cinco lugares Uhum. do rendimento, né? Da produtividade. Uhum. Isso aqui é no total, quando você Sim, pondera o anão e o precoce. sim. Agora, quando você vai para o comum, então quem foi que apareceu? Uhum. Miraíma, Brejo Santo, Abaiara, em quarto lugar Bela Cruz, em quinto lugar Ocara, Uhum. certo? Com esses rendimentos. Miraíma é porque tem uma área lá que é muito assim próxima ao rio, né? Então é Uhum. muito fértil. E a área é pequenininha, né? Então a gente vê, como o senhor Sim, falou, nem sempre a produção quer dizer produtividade, né? perfeito. Agora, Aí, de... sim, pode falar. Aí vim para o anão precoce. Aí no anão precoce a gente tem em primeiro lugar Cruz, Bela Cruz, Alcântaras, Jijoca e Maracanaú, que é uma área pequena, ficou em quinto lugar. Quinto lugar. Agora, É, assim, repetindo, assim, dando uma geral, em termos de área produzindo com cajueiro anão, então seria Beberibe o primeiro lugar, é isso? do rendimento Não, de produção com o cajueiro anão. de produção do anão é Beberibe. Beberibe, Exatamente. Beberibe está em primeiro lugar no anão. no anão. Depois em Bela Cruz. Depois Bela No Cruz. anão. Na realidade, É. esses dois, eles assim, estão assim, disputando produção É. total e. Beberibe fica. Sim. Isso. No comum, Beberibe fica em terceiro. Em primeiro lugar fica Bela Cruz, Ocara. Em terceiro lugar, Beberibe. Na produção, né? Uhum. Viu? Regina, e a cidade que tem a palavra caju no nome, como é que ela está nessa história? Pacajus. Vamos ver onde é que ela para. Ela não está aparecendo, deixa eu ver aqui no Pacajus, qual é o ranking que ela ocupou, né? Pacajus. Olha, Pacajus, no total, Sim. ela ficou aqui no 16º lugar, Ok. Então. viu? Quando você... Aham. Aliás, no 15º lugar, 16º é fortinho. Quer dizer, o que prova, né? Porque historicamente, vamos dizer assim, o polo de disseminação da cajucultura do estado do Ceará normalmente foi nessa região de Pacajus, né? É verdade, Mas o que mostra a migração, né, da é. cajucultura para outras áreas, né? Agora, Regina, a gente sabe que existe uma espécie de convenção adotada, se eu não me engano, é pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário ou é pela ADES, sobre os polos da cajucultura no estado do Ceará, né, que são 5 polos. Certo, Né? é. A minha pergunta é o seguinte, e esses polos eles estão basicamente localizados no litoral e um último polo lá na região do Cariri. Né? É. Minha pergunta é o seguinte, você que é uma observadora atenta desses números, esses polos, assim, do ponto de vista é, conceitual, vamos dizer assim, eles ainda eles batem com esses números do IBGE? Eles batem sim. A gente tem aí 40 municípios que respondem por mais de 90% da produção total, né? Mais de Então é 90. aonde Isso, é. dá para você repetir isso aí, Regina? A gente tem 40 municípios que, se eu não estou enganada, eu sei que é mais de 90%, né? Eu Sim, até fiz essa conta pela produção total de castanha de caju no Ceará. sim. Então, a gente tem bastante cuidado. Claro que o levantamento você tem que ter com todos os municípios. Mas existem municípios que têm área de 2 hectares que são pomares e tudo, então não tem, vamos dizer assim, um peso grande na estatística, né? Mas 40 municípios é que respondem pela grande maioria
da produção de castanha de caju no Ceará, né? Olha, pessoal, quem está nos assistindo, é uma informação super importante isso aí, né? Nós temos 184 municípios, né? 4 municípios, Isso, 184 municípios no Ceará, dos quais 40 municípios... 40 municípios respondem por mais de 90% da produção por mais total. de 90% da produção. Isso é um número importante, né? Para quem acompanha. Agora, bom, então nós já demos uma mergulhada aqui de saber quem é quem na produção, na produtividade do cajueiro, né? Mas se engana, né, Regina, quem acha que o IBGE levanta apenas a questão de produção, de rendimento do caju. Ele também trabalha com preços, né? Levanta preços. E eu queria que você falasse sobre isso. Inclusive, a gente vê que às vezes existem discrepâncias, né? Quase que não sai a palavra, em relação aos preços levantados em relação à castanha de caju. E eu queria que você falasse sobre esse levantamento de preços que é feito também, né? Para quem está nos assistindo. Olha, é muito desafiador, viu? Mas o preço ele tem que ser levantado todo mês. Enquanto você tem o rendimento, que ele pode esperar até junho, julho, aí você vai fazendo um acompanhamento, o preço não. O preço você vai fazendo o levantamento mensal. Existe realmente uma grande discrepância. Tem município que informa, por exemplo, esse mês, né? R$ 2.000 a tonelada. Tem município que informa 4.000. Então, existe uma diversidade muito grande. Existem aqueles municípios em que o preço da castanha anão precoce é diferente da castanha comum. Além do que, no mesmo município, existem produtores que fazem a seleção. Então, chegam a obter preço de R$ 5,00 o quilo, né, que é 5.000 a tonelada. Mas é o que a gente pergunta, todo município, todos os produtores, eles fazem a seleção? Não. Então, o preço municipal, ele não pode ser o preço apenas da castanha selecionada. E por isso que muitas vezes aparece um preço menor, a pessoa diz, não, mas o município aqui tem um preço de R$ 5,00. Sim, mas todos os municípios, todos os produtores, eles fazem a seleção da castanha? O que a gente sabe é que não. Ainda tem uma questão que a gente está verificando bem direitinho, é que no litoral oeste, Itapipoca, Bela Cruz, por ali, praticamente o preço da castanha anão e da castanha comum, ela tem formado o mesmo preço, entende? É como se não houvesse diferenciação, como se eles não fizessem seleção. Então, todas essas informações, elas são muito importantes para os compradores, para os produtores, para as instituições, para a indústria, que já mostra o quê? Quem faz a seleção da castanha de caju obtém um preço melhor, que é uma das questões que eu vejo que a indústria sempre coloca, né, que pagaria um preço melhor se a castanha fosse selecionada, como realmente ele paga. Então, a questão da discrepância é isso. Existem municípios também que não tem nem comércio, é mais assim pomar, né? Então, você tem, que são áreas pequenas, então às vezes você aparece com um preço de R$ 2,00, ali aquele preço quase não muda por conta disso. Quase não tem comércio, né? Não tem procura, não tem uma comercialização ativa, então as pessoas praticamente vão ali. O que tivesse para vender é um preço baixo, né? Então, cada município tem que informar por que é aquele preço. Olha, eu sempre digo, por trás de um número existe uma história. Quando eu digo que o município tem preço médio da castanha municipal é R$ 3,50, ali eu tenho que dizer por quê. Por que é esse aqui? Porque existem produtores que fazem a seleção, outros que não fazem, existe uma dinâmica grande. Um outro município que apresenta R$ 2,00 a quilo, né, e 2.000 a tonelada. Por que tem esse preço tão baixo? Então, não existe, pode ser porque não existe a comercialização, pode ser porque a venda é em quantidade, e além, uma coisa muito importante é que o preço divulgado pelo IBGE não é o preço da intermediação, é preço do produtor ir lá na porteira, porque tem diferença, se o comprador for comprar lá na porteira do produtor, né, ele vai comprar mais barato. Mas se o produtor for vender na cidade, ele vai vender mais caro. Então,
qual é o preço que a gente levanta? Preço médio do produtor na porteira. Tem essa grande questão também, viu? Isso é importante. Já tem algumas perguntas aqui que nós vamos deixar para daqui a pouco, né? Mas já estamos com algumas perguntas. Eu terminei, eu acho que teve uma pergunta que eu não sei se ficou bem claro para quem está nos assistindo. Dos municípios, qual é o município que tem a maior área com cajueira? Não, você já falou que é Beberibe. Né? Não, eu não falei da área ainda não, não. Viu? Falei só da produção. Foi só produção. Que é da área agora? Então, pronto, vamos, era para a gente ter aproveitado, mas vamos o seguinte. Isso é importante a gente saber, né? Quem é que ainda está mais no passado, né? Que tem a maior área com comum, e quem é que está mais assim, moderno e que tem a maior área com o cajueira não. Isso é importante a gente saber. Certo, eu peguei pela área total. Então, quando você vai para a área total, os 10 principais municípios, em primeiro lugar está Bela Cruz, somatório da área do cajueiro comum com o anão. Depois vem Beberibe, Itapipoca, Ocara, Chorozinho, Itarema, em sétimo lugar, Cruz, em oitavo, Trairi, Barreira e Cascavel. Né? São as 10 maiores áreas do Ceará. Isso aí somando os dois. Somando os dois, anão e o comum. Agora, quando a gente vai, é aqui na área que Beberibe e Bela Cruz, eles disputam a primeiro lugar e segundo, porque Bela Cruz, ela está em primeiro lugar na área do cajueiro comum, e Beberibe em segundo lugar. Certo. Né? Então, em terceiro lugar do cajueiro comum vem Itapipoca, Chorozinho vem em quarto lugar, que também é um município com uma área muito grande, depois vem Ocara, Itarema, Trairi, Cruz, Barreira e Marco, isso do comum. Agora do anão precoce, Beberibe vem em primeiro lugar. Olha aí. Aí Bela Cruz vem em segundo lugar, né? Do anão precoce. Aí Cascavel em terceiro, Aracati em quarto, quinto Fortim, sexto Capuí, sétimo Itapipoca, oitavo Cruz, nono Ocara e décimo Barreira. Né? São os 10 principais municípios aqui de área. Olha, é muito interessante isso aí, né? Quando a gente vê a área, vê o que você falou anteriormente de produtividade, né? De rendimento e de produção. Né? Eles guardam uma relação bem interessante, né? Alguém está perguntando. Pode falar. Eles trazem muitos desafios para o poder municipal e o poder estadual, porque você tem uma área grande como Bela Cruz, e ali tem um grande potencial de você ainda melhorar o rendimento, né, para que a produção possa corresponder a essa grande área. Né? O que é que acontece? Muitas vezes cajueiros antigos, então a produção não é o que poderia ser. Então, o principal desafio que eu vejo do Instituto Caju Brasil, da Câmara Setorial de Cajucultura, é a melhoria da produtividade, né, do rendimento. Perfeito. Esse é um grande desafio que nós temos aqui no Ceará. E são esses números que fornecem as pistas, porque você tem as áreas, né, maiores, em que mostram o quê? O potencial e a vocação daquele município para o plantio do cajueiro. Né? Mas o desafio é você melhorar o rendimento. Aí é que entra os diversos, vamos dizer assim, as diversas reuniões do Instituto Caju Brasil, mostrando como é que se consegue um rendimento melhor. É muito importante, né? Toda essa discussão por isso. Com certeza. Inclusive aqui, já aproveito para dar um recado para os futuros gestores desses municípios, gestores municipais, que olhem, eu estou falando aqui desses top 10 aí, claro, os outros também, mas Bela Cruz, Beberibe, que ponham... tem 40, né? Vou pegar os 40, né? Os 40. Então, esses futuros gestores municipais, independente de quem venha a assumir a gestão do município, mas que contemplem nos seus programas de governo ações voltadas para a cajucultura dos seus municípios. Atenção, Bela Cruz, atenção, Beberibe, né? Futuros gestores, priorizem a cajucultura. Recado. Porque é uma riqueza. E o caju de mesa, né? Vamos ver aqui no caju de mesa
o primeiro lugar vem Aracati. Porque o caju de mesa é o seguinte, que as agências informam para a gente, varia muito. O produtor, ele tem um plantio do cajueira não precoce, então ali ele pode tirar o caju de mesa, pode tirar também o pedúnculo e a castanha, né? Então, por isso que às vezes a produção varia muito e o rendimento também. Mas, em primeiro lugar, ficou Aracati, no caju de mesa, Beberibe, Cascavel, quarto lugar, Barreira, quinto lugar, Ocara, sexto lugar, Palhano, aí sétimo, Aracoiaba, oitavo, Chorozinho, nono, Fortim e décimo, Icapuí. Depois vem os outros municípios, né? Uhum. Perfeito. Regina, estão chegando várias perguntas. Eu vou fazer mais uma pergunta antes da gente passar para as perguntas que foram feitas até agora. Vamos agora, que eu falei que a cereja do bolo aqui. Qual a expectativa em relação à safra de castanha de caju para esse ano? Vai ser pior ou melhor do que a do ano passado? Pronto, o que é que os dados de outubro eles revelam? Revela que será em torno de 9% maior. Agora, como eu falei, o LSP é uma pesquisa mensal. Diversas agências ainda não fizeram a atualização do rendimento agora em outubro, certo? Então, mesmo tendo havido aí os problemas da cochonilha, o oídio, essa problemática toda, as equipes estão em campo para avaliar qual vai ser o rendimento para 2020. Né? De todo modo, mesmo com toda essa problemática, eles informam que a safra desse ano vai ser melhor do que a safra do ano passado. Agora, isso a gente precisa esperar até dezembro. A gente ainda tem 2 levantamentos que são decisivos, que é novembro e dezembro. E como eu falei, nós ainda temos janeiro, fevereiro e março, que é para a gente realmente ter o dado final da safra da cajucultura. Tá? Mas em dezembro a gente já faz uma preliminar. Ok. Regina, então já estamos aqui nos 12 minutos finais. Nossa Senhora, hoje voou o tempo. Passa rápido. Regina, tem uma pergunta aqui do Marlos Bezerra, o nosso amigo Marlos, da Embrapa. Na área plantada 2 anos antes da estimativa de produção, é feita alguma correção que considere morte de plantas nesse período? E isso aí é feito junto com a Emates. Como é que a gente faz? Você tem aqui, todo ano você levanta a área informação, que são as variáveis, né? A área informação, a área plantada no ano, a área em produção, qual é a área que vai produzir, área colhida, produção, rendimento, fase, preço, todas essas variáveis. Então, esse acompanhamento ele vem sendo feito com a Emates e com as instituições municipais. Todo ano a gente, por exemplo, qual foi a quantidade de mudas por município distribuída em 2020? Então, isso a Emates informa para as agências e pergunta, olha, qual é o percentual que vocês estimam aí de perda, porque você muitas vezes planta a muda, mas ela não se desenvolve, certo? Então, alguns municípios falam 12%, falam 10%. Naquele período da seca, daqueles 5 anos, a Emates estimava em torno de 60% de perda. Então, você tinha uma quantidade de mudas e depois aquelas mudas, elas apenas 40% ela se desenvolvia. Agora, veja bem, vamos dizer que você coloca uma área, agora este ano plantada, num determinado município, de 10 hectares, tá? Que vai produzir, do cajueira não, daqui a 2 anos. Nesse período que ela vai produzir em 2022, também é feita uma verificação mensal. Será que a área em formação é essa? Será que houve morte? Então, muitas vezes acontece da gente levantar, fazer o prognóstico, né, com a área para ser produzida, e aí vem a informação, olha, a área em produção é menor, porque daquele ano que foi plantado, daqueles 2 anos para cá, houve morte de mudas. Então, aquele total de mudas plantadas, a perda foi maior, isso. Viu? Então, isso aí acontece. É um trabalho que a Emates ajuda muito a gente nisso. Viu? Bom, Regina, tem
E aqui é só um comentário, aproveitando, que nós respondemos a pergunta do Marlos, né? E ele é só um comentário, não é uma pergunta, ele fala que é importantíssimo termos esse dado do pedúnculo, caju de mesa, por tipo de cajueiro, para que incentivemos cada vez mais o aproveitamento integral do cajueiro. Bom, tem uma outra pergunta aqui que é do Tertulino, lá de Severino Melo, no Rio Grande do Norte. Ele pergunta se Alto Santo, no Ceará, está entre os 40 municípios mais produtivos. Eu acredito que sim. Eu não tenho assim de memória, mas eu posso fazer essa verificação aqui. Certo. Acredito que seja, viu, um dos municípios. Eu vou fazer essa verificação. E tem uma outra pergunta aqui, que é o pessoal da Castanha Maturi. Alto Santo está. Está, né, entre os 40. Alto então, Santo. Tertulino, respondendo a sua pergunta, porque Alto Santo já fica ali mais ou menos na divisa com o Rio Grande do Norte, né? O pessoal aqui da Castanha Maturi, um abraço aqui para a Carol Ciotti e para o Alessandro. Eles gostariam de saber a posição de Capuí nesse ranking, né? Não sei se é possível. Da produção, sim, da área? Da produção. Se você tiver aí, fácil. Olha, na área ele está em 13º lugar, tá certo? Na área total. Agora vamos ver aqui, Icapuí, deixa eu ver se ele está entre os 10 aqui. Aqui, peraí. Beberibe. Pessoal, nós estamos conversando com a Regina Dias, do IBGE. Icapuí está em 8º lugar, certo? Juntando os dois, ele fica em 8º lugar, juntando o comum com o precoce. Ok, acho que respondeu bem aí o pessoal da Castanha Maturi. Bom, uma outra pergunta aqui, não identificaram aqui. Regina, eu estou sem o nome de quem fez essa pergunta. Regina, quando for levantar a produção de pedúnculo, é possível estimar o quantitativo efetivamente utilizado? Não sei, acho que é difícil isso, mas a pergunta é para você. Olha, mas essa pergunta é importante, a questão da industrialização, a questão do desperdício, isso aí, tudo a gente são desafios que a gente vai ter que fazer. E dentro dessa pergunta dele, eu quero só dizer também que o IBGE tem uma pesquisa da castanha de caju in natura beneficiada, que também ajuda a gente. Esse ano de pandemia está sendo muito difícil fazê-la, mas que a gente ia fazer relativo ao ano de 2019. Mas nós também temos essa pesquisa do beneficiamento, do aproveitamento da castanha. Excelente. Castanha, LCC. E no pedúnculo a gente tem que verificar tudo direitinho. Inclusive, uma das questões também que está agendada embora seja uma área pequena, mas é a gente fazer o levantamento desses produtos irrigado e de sequeiro, como a gente faz com os outros. Excelente. Né? Melão, nós temos irrigado e de sequeiro. Então, ainda existe muita coisa que a gente está pretendendo melhorar nessa estatística agropecuária. E vamos conseguir, se Deus quiser. Olha, já estamos indo aqui para os 5 minutos finais. Tem mais duas perguntas aqui. Uma é do Joilson. Ele pergunta se essa comparação de produtividade entre o cajueiro comum e o anão... Não, na realidade é uma afirmação que ele faz. Essa comparação de produtividade entre cajueiro comum e anão não é muito justa. A maioria das áreas de cajueiro comum tem stand muito reduzido e não ocorre replantio de áreas, né? Isso é um comentário do Joilson, né? É verdade. O que a gente faz é o seguinte, na estimativa, por exemplo, quando a gente vai ver qual o stand de plantas, né? Então, a gente observa do cajueiro comum 100 plantas por hectare e do cajueiro anão precoce 204. Agora, o que acontece é que realmente ele colocou uma coisa certa. Aquelas áreas que havia 100 plantas, por exemplo, não sei se a gente viu, já estava só com 60 plantas, quer dizer, o rendimento do cajueiro comum cai muito. Além deles serem velhos, improdutivos e não terem tratos, ainda tem essa questão do stand de plantas menor, né? Ele tem razão. Tem uma outra pergunta aqui do Eugênio Freitas. Onde vejo esses dados dos maiores produtores de caju, castanha, etc.? Pronto, no site do IBGE, ibge.gov.br,
viu? E vocês também podem me telefonar que eu passo para a nossa equipe do SDDI, que eles mandam por e-mail, é na pesquisa Produção Agrícola Municipal. Então, você tem área, quantidade, o valor bruto da produção, uma série de informações, viu? Ok. Regina, deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas que vão, infelizmente. Deixa eu ver se dá para. Bom, é possível ter acesso aos nomes dos 40 municípios? É possível, sim. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, Uhum. 991, DDD 85, 991 35 4484. Então, qualquer informações que vocês precisarem, pode passar, que eu passo para o pessoal do SDDI ou eu mesma respondo, viu? Ok. Regina, então nós vamos encerrar aqui a questão de pergunta, até porque já estamos nos minutos finais aqui. Eu queria passar para as suas palavras finais aqui nesse nosso bate-papo. Olha, pessoal, o que eu tenho que deixar assim, de mensagem é a importância da gente unir esforços para que saia um dado de boa qualidade. Né? Então, a gente vai, nesse período, a gente vai procurar o pessoal que está inscrito aí no Instituto Caju Brasil, tirar Uhum. essas informações por município. O senhor Arli, tem uma série de produtores que têm informações maravilhosas que a gente tem passado para os municípios, e eles vão ser procurados, tá Uhum. certo? Para que cada município informe o dado mais real possível, porque este dado influi no PIB do município, no valor bruto da produção, nas políticas públicas, nos estudos da Uhum. universidade. Então, é muito importante a colaboração de todos. Ok, Regina, mais uma vez os nossos agradecimentos por esse bate-papo fantástico, né, em termos de informação, né, de transmitir esse conhecimento todo que você tem. Eu quero agradecer a você, ao IBGE, por esse trabalho assim fenomenal que vem fazendo em relação aos números da cajucultura, né? Aliás, que deve servir de exemplo para os demais estados produtores, né? Aqui eu estou falando do Rio Grande do Norte, para os IBGE do Rio Grande do Norte, do Piauí, né? Que podem fazer um trabalho idêntico assim nessa tipificação do tipo comum, não precoce, toda essa história que a criatividade, o céu é o limite aqui em se tratando do IBGE no Ceará em relação É ao verdade. cajueiro. Então, um abraço, um bom final de semana a todos, né? Muito obrigado aos Obrigada. que estiveram conosco até agora e daqui a pouco esse vídeo estará no canal da Cajucultura no YouTube. Um abraço. Excelente. Obrigada. Muito obrigada.